encontrar, né, Kardec trabalhando essa ideia aqui, teorizando aqui, o Eric? Então, isso a gente falou no estudo passado, né? A gente falou do estudo passado sobre a questão da onipresença, que está no capítulo 2 da Gênesis, né? Que Kardec fala da... Kardec, eu falei até, Kardec usa até a metáfora de um fluido, né? O pensamento de Deus é como se fosse um fluido. Kardec usa isso na Gênesis. É claro que ele está fazendo uma analogia muito imperfeita, né? Muito grosseira. Porque fluido é matéria. Deus não é matéria, mas ele fala na Gênesis capítulo 2. É como se Deus fosse um fluido que tivesse espalhado, né? Mergulhado, né? Imagina como se Deus fosse o oceano, né? E a gente tivesse mergulhado lá, como se fosse um navio mergulhado lá no fundo do oceano, o universo, né? Ele está mergulhado dentro de Deus. Ó. Então é um fluido que penetra tudo. Deus não é o universo, mas está em todos os locais do universo, né? Ou seja, ao mesmo tempo que Deus está além do universo, ele age no universo, né? O pensamento dele está no universo. Então, a Gênesis capítulo 2 é muito bom como referência espírita para a gente compreender essa questão da onipresença que fala lá. Agora, sobre a justiça de Deus, aquilo, é a reencarnação. Só a reencarnação explica a justiça de Deus, né? Sem reencarnação não teria justiça nenhuma, né? Como a gente não poderia explicar as desigualdades, né? Sendo que só essa vida vai determinar a eternidade, né? A gente não poderia explicar, por exemplo, as crianças que desencarnam com pouca idade, né? Não fizeram nem bem nem mal, para onde elas vão. Né? Por que uns nascem ricos, outros pobres? Né? A gente vai falar das provas e expiações. O erro não é acreditar em expiação. O erro do movimento espírita é dizer que necessariamente todo caso é expiação. A gente não tem como saber. Né? Porque, lembra, é um mundo de provas e expiações. Então, pode ser uma prova. Você não tem como chegar e apontar um caso específico. O espiritismo ele dá uma explicação geral, mas você não pode apontar um caso específico e dizer não, aquela criança nasceu com autismo ou com síndrome de Down é uma expiação, eu sei. Muita gente no movimento espírita brasileiro faz isso levianamente, né? Agora, você tem a explicação geral, pode ser uma expiação, mas pode ser só uma prova, né? E lembrando que a expiação é um tipo de prova, então essa seria a explicação. A reencarnação, só a reencarnação explica, né? Ou seja, se Deus existe, ele é bom, necessariamente tem que existir reencarnação, senão Deus não seria bom e, portanto, Deus nem existiria, né? Porque Deus, ele é bom, é um atributo essencial de Deus. Perfeito. Podemos compartilhar? Ou vocês quer comentar alguma coisa, Michel? Pois é, eu acho que no fim faltam 10 minutos, talvez a gente possa explorar um pouco essa questão que o Eric estava colocando e a partir da semana que vem começar já das definições dos atributos. Acho que para não haver uma quebra, senão a gente lê um ou dois agora e semana que vem a gente já começa daqui, né? Mas, por exemplo, é muito importante isso que o Eric está dizendo e as pessoas pensarem sobre isso. Qual foi o erro do movimento espírita? Quando o espiritismo colocou a reencarnação e a relação entre as causas anteriores das aflições com o que a gente está passando agora, então que há uma relação, que pode haver uma relação de situações que eu estou passando agora tem relação com ações que eu causei em existências anteriores. O problema foi que o modo como o movimento espírita e os espíritos que vieram depois desenvolveram esse assunto, que criou uma coisa muito maluca que as obras de Kardec não colocam. Então, hoje as pessoas elas estão passando por determinada situação e muitas vezes ela verbaliza, olha, eu devo estar passando por isso porque na outra encarnação eu fiz isso. E aí que está o equívoco. É o raciocínio que a gente fez. Por exemplo, as pessoas pensam que qualquer situação elas ficam atribuindo a existências passadas. Só que a maioria das coisas que acontecem na nossa atual existência
foram causadas nessa atual existência. Então, houve um exagero do movimento espírita de criar romances e livros atribuindo tudo a encarnações passadas, como se houvesse uma espécie de destino, algo que está escrito para acontecer, porque na vida passada, aí vem os romances, vem os André Luiz da vida que criam livros que aí as pessoas passam a achar, então o espiritismo raciocina assim. Só que aquela pessoa que for estudar mais a fundo Kardec vai ver que não é assim. Então, muitas vezes, há muitas doenças. Vamos pegar doenças. Vamos começar pelo corpo, que é mais fácil, tratar de problemas materiais. Há vários problemas materiais que a gente tem devido ao modo de vida como a gente leva. Tem nada a ver com vida passada. A pessoa passa a vida inteira não cuidando da saúde. A pessoa passa a vida inteira comendo de tudo, ingerindo tudo. Ou ela passa a ter uma vida, ou ela tem uma vida sedentária. Aí daqui a pouco começa a aparecer doença, a gente vai raciocinar que é coisa de vida passada, não tem nada a ver. A gente criou agora, por excesso, por falta de algo, por desequilíbrio. Então é muito comum. Eu brinco sempre com. Eu rompi uma vez, eu rompi o ligamento do pé direito, e não pude mais fazer corrida. Eu fazia corrida antigamente. Então há problemas de saúde que eu tenho hoje por falta de corrida, um movimento que eu não tinha antes de romper o ligamento do pé. Mas não tem nada a ver com vida passada, percebe? É que eu torci o pé, rompeu o ligamento, o sedentarismo, às vezes a gente passa só sentado, começa a aparecer, aparece um problema aqui, um problema ali, mas não tem nada a ver com vida passada. Aí, por exemplo, a pessoa escolhe casar ou namorar com determinada fulana ou fulano. Ela escolheu, os dois escolheram naquele momento por N interesses. Aí, daqui a pouco, começa naturalmente as manias de um e as manias do outro começam a entrar em conflito. Percebe? Ah, mas não é porque na encarnação passada, agora a gente se comprometeu que a gente tem que ficar junto, porque não tem nada a ver. É escolha, livre-arbítrio. Você escolheu alguém que pensa e age diferente de você. Por isso que tem conflito. É livre-arbítrio. A gente vê, por exemplo, uma das obras mais ridículas da história do movimento espírita, que é a obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma das obras mais absurdas, que coloca o Brasil como um povo escolhido, que estava destinado a abraçar o Evangelho, o Espiritismo. Veja, é livre-arbítrio, não há destino. Não há destino no Espiritismo. O que eu vejo de podcast, de palestrante espírita falando como se houvesse destino. Se há destino, não há livre-arbítrio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fica fazendo essas associações, né? Fulano teve uma doença, fulano perdeu alguma coisa, ou vários outros tipos de sofrimentos. Kardec tem uma pergunta que Kardec vai perguntar no Livro dos Espíritos para os espíritos, tratando das pessoas que parece que nada dá certo nos negócios, parece que ela tem uma onda de azar, que nada dá certo. Se isso tinha a ver com alguma coisa, influência dos espíritos, alguma coisa assim, os espíritos vão dizer, olha, é muito mais imprevidência, falta de inteligência, escolhas equivocadas, do que, é o destino da pessoa. Quantas pessoas a gente vai ver, a pessoa diz, porque na minha vida passada, a gente vai conversar com a pessoa, é tudo escolha de agora. Aí chegou uma fase da vida dela que ela escolheu tomar um rumo, ela escolheu se mudar, ela escolheu estudar ou não estudar tal coisa, ela escolheu trocar ou não trocar de emprego, e aí os próximos 10 anos dela são consequência disso. Não tem nada a ver com a vida passada. Problemas em família. Mas aí o movimento espírita adora ficar fazendo essas relações. E são alimentados por esses romances, né? Esses romances espíritas que ficam colocando isso na cabeça da pessoa. Aí a pessoa deixa de usar o livre-arbítrio para mudar aquela situação, porque ela acha que é destino, que ela tem que viver aquilo. Quantas pessoas no movimento espírita deixam de usar a inteligência e o livre-arbítrio, fazer escolhas, mudar a rotina,
porque elas acham que é destino, que elas têm que passar.